Muito obrigado, senhor presidente, senador Ricardo Ferraço, senadora Vanessa Graziotin. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui nesta sessão e acredito que a contribuição que eu tenho a dar virá a complementar o que o professor Virgílio acaba de nos apresentar. Na verdade, ele poupou bastante do meu trabalho, eu creio que nem sequer precisarei utilizar de todo o tempo que me está disponível. Creio que está bastante claro qual é a estrutura geral de nomes de domínio e como isto é gerido. O que eu gostaria de dizer, então, é diretamente a respeito do processo atual de expansão da raiz do sistema de nomes de domínio, mediante a introdução de novos nomes de domínio de primeiro nível, que é o processo que se encontra em curso atualmente. O processo ele foi uma decisão que foi tomada depois de anos, na verdade, em torno de 8 a 9 anos de discussões no âmbito da ICANN. Para aqueles que não estão familiarizados, a ICANN é uma entidade sem fins lucrativos, com sede no estado norte-americano da Califórnia, que justamente tem o mandato de fazer essa coordenação de nomes e números na internet, como foi explicado. E o funcionamento do processo decisório de elaboração de políticas na ICANN segue também o modelo multissetorial, a exemplo do que foi dito, que é o modelo adotado pelo Brasil para a gestão da internet no Brasil, por meio do Comitê Gestor da Internet. A ICANN é uma entidade aberta. Este eu acho que é um aspecto interessante a notar. Trata-se de uma plataforma para a qual convergem os diversos setores interessados no tema, tanto da sociedade civil, quanto governos, quanto setor privado, quanto a comunidade técnica, ou seja, todos aqueles setores que de alguma forma se sentem afetados ou têm interesse em colaborar para criar essa decisão coletiva que, então, é encaminhada dentro dos ritos próprios dessa entidade. Trata-se, senhor presidente, de uma organização sui generis. Ela é muito peculiar, é nova, e ela, de certa forma, tenta responder à necessidade que existe para a coordenação em nível global desta ligação e identificação de números e nomes na internet, que é, na verdade, um dos poucos elementos que, de fato, necessitam essa coordenação. A internet, como os senhores sabem, ela se baseia num modelo distribuído, né, em que a inteligência do sistema, os aplicativos, o software que é desenvolvido para operar na rede, situa-se na periferia do sistema, sem a necessidade de passar por uma autoridade central que controle esse sistema. No entanto, para que os computadores possam localizar uns aos outros e as nossas mensagens de e-mail e acessos a páginas possam chegar ao seu destino e possam retornar aos nossos computadores, é preciso um mínimo de coordenação, que é justamente esta ligação entre os nomes de domínio e os endereços IP, e cada máquina tem o seu particular. Dito isso, e após a explicação da diferença entre nomes de domínio por países, de 2 letras, e nome de domínios genéricos, de 3 ou mais letras, este processo de elaboração de políticas a que me referi, ao longo de anos, chegou, enfim, à conclusão de promover mais uma expansão da chamada raiz do sistema, mediante a introdução de novos nomes de domínio. Isso seguiu algumas diretrizes gerais, que foram amplamente debatidas na comunidade. Gostaria de mencionar, a título exemplificativo, algumas delas. A primeira percebe-se que onde a internet cresce mais no mundo hoje é no mundo em desenvolvimento. Todos sabemos que o próximo bilhão de internautas virá do mundo, virá da África, virá da América Latina, virá da Ásia, né? Então, havendo essa consciência, há também a necessidade de que o acesso dessas populações possa se dar de um modo que esteja ligado ao seu próprio modo de expressão cultural, de expressão e a sua geografia, o seu entorno, a sua circunstância, né? E isso se torna mais difícil no momento em que
os nomes de domínio eles usem caracteres unicamente ocidentais, ou latinos, né? Como foi explicado. Então, um dos motivos principais, aliás, para permitir a expansão seria introduzir nomes de domínio na raiz do sistema que são chamados internacionalizados, seja em cirílico, seja em árabe, seja em mandarim, né? ou em alguns dos alfabetos da Índia, enfim, para permitir justamente essa expressão das identidades locais e regionais e, assim, estar em passo com a expansão do sistema. Por outro lado, também se buscava promover a competição na oferta dos serviços de registro, que muitos argumentavam estava excessivamente concentrada em torno dos nomes existentes, sobretudo .com, .org, né, que são os mais conhecidos, e que estão delegados a poucos atores e com uma atuação global. Havia também a intenção de ampliar a escolha do usuário, do consumidor, e de fomentar a diversidade geográfica, cultural e de provedores de serviço neste ramo de nomes de domínio. Então, criou-se um processo que foi detalhadamente estudado e discutido, em que, no ano de 2012, de janeiro a abril, um período de 3 meses foi aberto para inscrições. Nesse prazo, 1.930 candidaturas foram apresentadas. A Amazon é uma delas, no total 1.930. Cada um desses pedidos está sendo avaliado. Não houve ainda decisão sobre nenhum deles. Há um processo em curso de acordo com as regras previamente estabelecidas. O primeiro passo desse processo é uma avaliação inicial de cada pedido, que está prevista para ocorrer até o final de agosto, agora deste ano, né? E que tem por objetivo analisar os critérios de capacidade financeira, capacidade técnico-operacional, não similaridade com os nomes, os termos já existentes, né? E isso é o que está sendo feito no momento. Paralelamente ao processo de avaliação inicial, abriu-se também uma janela para objeções, ou seja, aquelas partes que se sentirem lesadas pelos pleitos feitos especificamente por qualquer das entidades que apresentou esses pedidos, elas têm, então, também a oportunidade de se manifestar. E nós estamos justamente nesta fase. O papel dos governos. Aos governos também lhes foi dado 2 oportunidades de contribuir para esse processo, para a análise dos pedidos concretos. Primeiro, chamado aviso prévio, né, ou em inglês o early warning, que qualquer governo ou grupo de países poderia manifestar-se em determinado momento contra determinado pedido que, no seu entendimento, em nome do interesse público, né, fosse considerado desmedido e não devesse ser concedido. No caso do ponto Amazon, há o registro de que Brasil e Peru apresentaram este aviso prévio, né? O aviso prévio em si, ele não significa um veto, mas ele significa um aviso prévio, exatamente o que o nome diz, que significa que aquele que está pleiteando o nome saberá já previamente que há uma intenção ou uma preocupação a respeito daquele nome. Bom, para terminar, senhor presidente, eu gostaria de dizer que, quanto aos nomes geográficos, existem vários motivos que podem embasar objeções, né? Uma das objeções, e talvez a principal delas, que é a objeção de comunidade, talvez se aplique neste caso, está prevista nas regras e tem critérios para análise. E eu vou brevemente listar aqui, são 4 eles. Primeiro, que a comunidade que está objetando, ela esteja claramente delineada. Segundo, que haja uma oposição substancial. Terceiro, que haja uma forte associação ou identificação
entre a comunidade e o termo que foi solicitado. E quarto, e que haja um detrimento ou um prejuízo material aos direitos ou interesses legítimos de uma porção significativa dessa comunidade. Então, com base nesses critérios, é que os pedidos de objeção serão avaliados. Houve um pedido de objeção feito pela figura do objetor independente, um professor francês chamado Alain Pelé, que o próprio nome está dizendo, ele é independente em relação ao processo ICANN e ele tem o objetivo de apresentar esses pedidos de objeção em base no interesse público global. E ele o fez com relação ao ponto Amazon. Né? E este é um processo que está em andamento também e precisa ser resolvido antes que se avance no âmbito da ICANN em matéria de consideração do nome. E só para finalizar, senhor presidente, na próxima reunião da ICANN, que se realizará na cidade de Durban, na África do Sul, agora no mês de julho, de 14 a 17 de julho, os governos que se reúnem juntamente no Comitê Assessor Governamental terão novamente uma oportunidade de chegar a consenso em torno de quais nomes que não gostariam de ver incluídos na raiz do sistema. Já fizeram isso para alguns casos. Por exemplo, ponto África, ponto GCC, que se refere ao Conselho de Cooperação do Golfo, obtiveram consenso dos governos para que não fossem aceitos. E esse consenso foi totalmente encampado pela ICANN e já está, enfim, descartada a possibilidade desses nomes. Infelizmente, os governos não chegaram, na reunião anterior, a um consenso com relação a outros nomes, né? Há outros, além de ponto Amazon, que estão sendo considerados. Mas a orientação foi no sentido de que se aguardasse a próxima reunião dos governos, que será em Durban, em julho, para que, então, os governos pudessem reconsiderar o assunto. Né? Então, com isso, senhor presidente, eu concluo minha fala e digo que procurei delinear aqui as oportunidades que o próprio processo em si apresenta para a consideração do assunto, de acordo com as regras que foram elaboradas pela comunidade, da qual, aliás, o Brasil e o Comitê Gestor e o governo brasileiro também fazem parte, que é a comunidade ICANN. Muito obrigado, senhor presidente.